Bom, com 19 ministérios, o PT, União, PSD e BMDB votaram em peso para afrouxar regras e esvaziar Marina. A situação da Marina no Ministério do Meio Ambiente, né, é uma situação delicada porque o parlamento tem tido uma vitória contra a Marina, aprovando medidas que são nocivas para o meio ambiente. E se percebe que uma maioria formada pelo centrão, pela direita e pela extrema-direita, tem tentado minar, na verdade, o governo do presidente Lula. Isso é uma situação muito complicada. A alteração da lei da Mata Atlântica e urgência do marco temporal representam vitórias dos muralistas. Vitória dos muralistas. Então, vamos tratar sobre esse assunto. Outra questão também é que o juiz da 13ª Vara de Curitiba, né, depois que acabou a Lava Jato, praticamente, que já estavam fazendo os trabalhos direitinho, o juiz Eduardo Apio, o que aconteceu? O TRF4 afastou esse juiz. Uma medida que foi tomada a partir, inclusive, da influência do Sérgio Moro. Então, essa é uma questão que agora o juiz Eduardo Apio, ele diz que o afastamento da Lava Jato foi violento, questiona também a imparcialidade do TRF4. Defesa do juiz Eduardo Apio pela CNJ pede tratamento do caso em Brasília, quer dizer, apela ao CNJ e pede tratamento do caso em Brasília, alegando falta de imparcialidade e desrespeito aos direitos do magistrado. Então, essa notícia que a gente vai comentar agora. Mas não se inscreva no nosso canal professornunes.jns, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Bom, Apio diz que o afastamento da Lava Jato foi violento e questiona a imparcialidade do TRF4. Vamos então a essa notícia. Defesa do juiz Eduardo Apio apela ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e pede tratamento do caso em Brasília, alegando falta de imparcialidade e desrespeito aos direitos do magistrado. Ao representar a apelação ao CNJ, a defesa do juiz Eduardo Apio afirma que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o afastou da 13ª Vara Federal de Curitiba nesta semana, foi severa e drástica e que os magistrados da 2ª instância não têm a imparcialidade necessária para julgar o caso. Segundo a Folha de São Paulo, os advogados que assinam a petição ao CNJ dizem que é notório que a atuação de Apio na vara da Lava Jato vem ocorrendo em contraponto crítico e que isso vem gerando indisposições locais. A defesa de Apio pede que o caso seja tratado em Brasília, no CNJ e não no TRF4, referidas indisposições locais, inclusive ensejaram redução injustificada da estrutura administrativa para a disposição do juiz. Acrescenta a defesa ao sugerir que seja feita uma correição extraordinária na 13ª Vara Federal, a mesma que já foi ocupada pelo ex-juiz suspeito e hoje senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Apio estava à frente da Vara Federal que abriga os processos remanescentes da Operação Lava Jato desde fevereiro. Mas na segunda-feira 22, sob suspeita de infração disciplinar, foi afastado de forma provisória pela Corte Especial Administrativa do TRF4. Além do afastamento temporário, Apio foi obrigado a devolver laptop e celular funcional para a defesa. Ele está violentamente privado, ele foi obrigado a devolver laptop e celular funcional. Para a defesa, ele está violentamente privado de qualquer acesso ao prédio da Justiça Federal.
A petição foi direcionada ao Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. De acordo com o advogado Pedro Serrano, a solicitação foi protocolada nesta sexta-feira, 26, até por volta das 20h30, o CNJ ainda não tinha a confirmação do documento, que obedece a um trâmite interno antes de constar em seu sistema eletrônico. Na solicitação, a Salomão, os advogados de Apio pedem que o corregedor suspenda imediatamente a decisão de afastamento e que o CNJ faça a avocação do procedimento disciplinar em trâmite no tribunal que tem sede em Porto Alegre. Ou seja, para a defesa de Apio, a apuração das supostas infrações disciplinares deveria tramitar em Brasília. Então, olha só, ainda tem mais, né? A defesa aponta que não houve unanimidade entre os membros do TRF4 nesse ponto e que o juiz não foi ouvido para um mínimo contraditório. Também reclamam da falta de sigilo sobre o caso, que tramitou em segredo na corregedoria da Corte, mas se tornou público a partir da decisão da Corte Administrativa. Outro aspecto que justifica a pronta avocação por parte do CNJ é que o afastamento do juiz natural repercute sensivelmente sobre casos relativos à Lava Jato, bem como para investigações de processos penais em curso de grande magnitude, escrevem os advogados. A petição é assinada, além de Serrano, por outros advogados de São Paulo, que costumam fazer críticas à Operação Lava Jato, como Rafael Valim e Valfrido Vardi Júnior. Bom, tudo indica, né, que esse afastamento do juiz Apio, né, Eduardo Apio, é uma questão política, até porque o TRF4, com essa decisão, demonstrou, digamos, um alinhamento com o posicionamento, os interesses do Sérgio Moro. Até mesmo com o advogado que entrou em questão para retirar, para afastar o Eduardo Apio da 13ª Vara Federal de Curitiba, parece que tem uma familiaridade, inclusive, com o Sérgio Moro e com os magistrados ou algum magistrado do TRF4. Então, claro que essa coisa precisa ser verificada. Para finalizar essa questão, é o seguinte: o Moro viu que com o fim da Lava Jato, quando ficou clara a sua parcialidade, ele pode, inclusive, sofrer mais reveses, né, do que já vem sofrendo, né, porque ele foi, digamos assim, desmascarado, né, foi desmascarado. O posicionamento do Sérgio Moro, condenando na época, ex-presidente Lula, sem provas, na verdade, usou aquela história de fato indeterminado, mas não tem provas contra o presidente Lula. E aí, depois que foram, inclusive, mostradas as mensagens, né, daquele caso lá do hacker que pegou as mensagens entre o Dallagnol e o Moro, se viu o conluio entre eles para prender, na verdade, na época, o ex-presidente Lula, que hoje é o presidente da República. A ideia era exatamente afastar, impedir que Lula fosse eleito presidente em 2018, como aconteceu. E depois teve o quê? A vitória do Bolsonaro, né? Do presidente fascista Jair Bolsonaro. E ainda, achando pouco, o que é que o Sérgio Moro fez? O Moro deixou de ser juiz para ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Então, é o caso de um juiz que condena uma pessoa, né, no caso, condena o réu, e logo em seguida vai trabalhar para aquele que ele apoiou nas eleições. Não é estranho? Então, essa é a questão. Então, com esse afastamento agora do juiz Eduardo Apio, que estava fazendo todo um trabalho crítico sobre a Lava Jato anteriormente, então, claro, o Sérgio Moro, principalmente, se sentiu, digamos assim, perseguido, na visão dele, né? E aí mexeu com os pauzinhos
para que acontecesse esse afastamento do Eduardo Apio, que inclusive o Sérgio Moro reconheceu, que participou também desse processo aí do afastamento, né? Então, é uma coisa exatamente a se pensar, né? Bom, a próxima notícia, né? A próxima notícia, vamos tratar da notícia sobre o caso do Ministério do Meio Ambiente. A Marina está sendo fritada, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente se chama desidratado, ou seja, perdeu praticamente as suas principais funções, o seu poder. Foi uma vitória da oposição, da extrema-direita e da direita, que é a maioria no Congresso. Então, com 19 ministérios, PT, União, PSD e MDB votaram em peso para afrouxar regras e esvaziar Marina. O caso mais estranho aí é o caso do PT, de deputados do PT, votar, por exemplo, na alteração da lei da Mata Atlântica, que já acaba de vez com a Mata Atlântica, né? E a questão da urgência do marco temporal. Olha só que coisa estranha, não é? Então, isso é uma coisa que, na verdade, a sociedade é quem está perdendo com tudo isso, né? O povo brasileiro quem está perdendo com tudo isso. A alteração da lei da Mata Atlântica e a urgência do marco temporal, aprovadas com a anuência desses partidos, representam vitórias da bancada ruralista. Olha só, com apoio também do PT. Aí a grande pergunta, por que que teve deputados, né, do PT que apoiou esse tipo de coisa? Por quê? É porque exatamente viram que não tem maioria e se tornaram refém? Será que é o caso? Então, deputados federais de partidos que comandam 19 ministérios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva votaram em peso esta semana em medidas que afrouxaram regras de proteção a terras indígenas e de preservação ambiental. Aprovadas com aval dessas legendas, a alteração da lei da Mata Atlântica e a urgência do marco temporal representaram vitórias da bancada ruralista, derrotas para as pastas de meio ambiente de Marina Silva e povos indígenas da Sônia Guajajara, e também a abertura da crise entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. A grande maioria dos parlamentares de PT, União Brasil, PSD e MDB votou na quarta-feira para rejeitar alterações feitas pelo Senado na medida provisória da Mata Atlântica. Na prática, o movimento significou abrandar a legislação, o que pode contribuir para o desmatamento de áreas protegidas. Olha que coisa estranha. No caso da sigla de Lula, foram 35 votos para permitir a alteração da lei da Mata Atlântica, o que representa 69% do total de parlamentares que votaram. Apenas 16 deputados petistas foram contra as mudanças e 2 se abstiveram. A bancada foi liberada para a votação. Olha que coisa estranha. No MDB e PSD, esse número chegou a 97%, eu digo estranho, no caso do PT, né? Deputados do PT votaram favorável a esse tipo de coisa. Esse número chegou a 97% no MDB e PSD, claro que já faz parte, né, do Centrão. Enquanto no União Brasil, cuja atuação no Congresso tem sido marcada por infidelidade ao Planalto, somou 87% dos votos. Em menor grau, deputados do PSB, 38% do total, e PDT, 36%, também contribuíram com a aprovação da versão da MP com retrocesso ambiental. Já PSOL, PCdoB e Rede se posicionaram em peso contra os jabutis no texto. O Senado havia aprovado a medida provisória da Mata Atlântica, mas derrubado emendas da Câmara que, entre outras coisas, retiram a exigência de compensação em caso de desmatamento de vegetação fora das áreas de preservação permanente e flexibilizam o desmatamento de vegetação primária, original,
e secundária em estágio avançado de regeneração. A retomada dessas mudanças, porém, foi incluída na proposta pelo relator na Câmara, Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que decidiu ignorar a decisão do Senado de impugnar os dispositivos. Então, aí você tem os chamados jabutis, né? Ou seja, se aprova uma coisa, né, que parece boa, no caso, por exemplo, ter algumas medidas para regulamentar, e de repente afrouxa. Originalmente editada pelo governo Jair Bolsonaro, a medida provisória tratava apenas do adiamento do prazo para adesão de proprietários de terra ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA, e perderia a validade na próxima semana. Apesar da adesão de petistas, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT, sinalizou que Lula vai vetar a medida provisória. O veto foi enfatizado nas redes sociais pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que votou pela aprovação do novo texto da MP. Procurada, Gleisi não respondeu a um pedido do Globo para explicar se houve acordo para parlamentares do PT se posicionarem a favor das mudanças na lei da Mata Atlântica. Então está aí uma situação muito desconfortável, essa história dos deputados do PT, até mesmo a Gleisi, no caso aí, né, votar a favor dessas medidas que afrouxam a regulamentação, no caso, do meio ambiente, principalmente da Mata Atlântica. Né? Então, isso é uma coisa muito complicada, muito complicada, que a sociedade precisa tomar tento, ter noção do que está acontecendo. Né? Então é isso aí, dê a sua opinião sobre esse assunto, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades, e até o nosso próximo vídeo.